certo? Então, sempre quando a gente fala de função, eu estou me referindo a uma relação de dependência entre duas grandezas, entre duas coisas. Essa grandeza depende dessa grandeza, né? Hã, aqui as grandezas elas são chamadas de variáveis, certo? Então, quando eu tenho uma função, eu tenho uma dependência entre duas variáveis. E isso aqui é algo que agora vai perpassar tudo, assim, né? Então, vocês vão ter, sei lá, né, desde as questões da física até questões lá da estatística, onde você vai combinar duas observações e vai tentar ver, né, relações de dependência entre elas. Enfim, vamos pegar aqui o nosso mais o chão aqui, nós estamos, né? Então eu tenho duas. A função é uma relação de dependência. Tá? Então, um exemplo que a gente tinha ali: a temperatura na escala Celsius e a temperatura na escala Fahrenheit. Existe uma relação de dependência entre elas. Né? E essa relação de dependência, né, eu posso dizer que a temperatura em Celsius é 5 nonos do valor da temperatura em Fahrenheit menos 32. Essa é a relação. Tá? Então, que é o que a gente tinha, né? Que a temperatura em Celsius é 5 nonos da diferença entre Fahrenheit menos 32. Tá? E aí eu tenho essa relação, ou seja, o valor que eu dou para Fahrenheit vai mudar o valor de Celsius. Né? Então você pode dar, vai inventando valores para Fahrenheit. Você vai tendo valores diferentes para Celsius. E o Celsius, a relação que ele tem com o Fahrenheit, ela está dada então por essa, né? A gente chama de fórmula, pode ser regra, né? Função, é a mesma coisa. Uma equação, como eu já dizia nas aulas anteriores, é uma relação que envolve uma igualdade. Tem uma igualdade? Tem, então é uma equação. Mas quando eu me refiro a uma função, eu estou me referindo a uma relação entre duas grandezas. Né? Então eu tenho duas grandezas. Então, toda vez que eu tenho uma fórmula, tá? Você vai ter uma função. Então, vocês forem lá, chegar lá nas disciplinas de hidráulica, sei lá, aquelas fórmulas da hidráulica. É uma função. Aquelas fórmulas lá da teoria eletromagnética. É uma função. Bom, e a gente pode criar funções de situações cotidianas, por exemplo, né? Por exemplo, essa questão aqui, né? O motorista colocou 26 litros de gasolina, né? E o total que ele pagou foi R$ 143, né? Então, qual é a relação que eu tenho? Né? Eu tenho litro, uma grandeza, e preço, reais. Né? O que está dependendo de quem? E aí começa a ter essa relação de dependência. Quem depende de quem? E isso é importante quando entra na função. Né? Porque eu tenho que saber quem está livre e quem está dependendo. Nesse caso aqui, o preço, né, que eu estou chamando de Y, poderia ter chamado pela letra P, né, depende, né, ou seja, ele é dependente do volume da gasolina. Eu chamei aqui de X, mas eu poderia chamar de V, né? Então, eu poderia dizer o seguinte, que o preço da gasolina, se eu dividir 143 por 26, eu tenho o preço por litro, que é 5,5. Ou seja, eu posso ter eu tenho essa função.
Né? Então, essa aqui é a minha função. Fórmula, né? Ou regra, em que relaciona o preço, né? E V, o volume. Né? O preço é aquilo que depende, né? É o que a gente chama de variável dependente. Ou seja, ela depende de alguém, ela depende da variável independente. A gente pode dar uma linguagem mais, vamos dizer assim, computacional. O volume é a nossa entrada, é o valor que entra. E o preço é a nossa saída. Né? Você entra com um volume de gasolina e sai com um preço. Né? Essa é a relação que a gente tem. Uma entrada e uma saída. Né? Não sei se já em algoritmos vocês começam a trabalhar com funções, né? Com functions. Mas enfim, a ideia que vai trabalhar lá nos algoritmos é exatamente essa, de entrada e saída. Você vai ter que definir o que entra, e aí lá no meio você faz as contas e no final sai o return. Então, a minha entrada é o volume e a minha saída é o preço. Certo? Bom, o que eu disse no slide anterior aparece aqui. Né? Só que aqui eu usei o x e o y. Que é aquela história. O nome de variável é como o nome de criança, né? Quando elas nascem, a gente vai lá e dá um nome para elas. Né? Antes, quando eu fiz o slide, eu tinha nomeado de x e y. Não tem problema. Então, eu disse que o x, variável, que geralmente o x, né, nos textos de livro, né, ele corresponde à nossa variável independente. Na engenharia, tem a variável independente mais popular, que aparece mais, não é nem x, é o t de tempo. Porque quase todos os processos a gente vai querer ver o tempo que eles demoram, né? Ou seja, quase todos os processos que a gente lida, né? Que vocês, engenheiros, lidam, é com é o tempo, né? E o y, a nossa variável, geralmente a gente usa como variável dependente. Tá? E aí tem a questão da notação básica. Notação é como se escreve as coisas. Então, como o y depende de x, a gente pode denotar desta maneira. Y igual a f de x. No caso, como o preço depende do volume, eu poderia denotar P F de V. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso aqui? Que o preço depende de V. Né? Ou seja, o preço depende do volume. Então, essa anotação aqui, ela está dizendo isso para mim. O preço depende do volume. Certo? Então, eu posso. E o F, né? Quando a gente olha para o F nada mais é do que ele está falando da regra ou fórmula, né? Que a gente está lidando. Né? Por exemplo, a da relação entre Celsius e Fahrenheit. Quem é o F? O F é aquilo quando eu dizia 5 nonos da diferença entre Fahrenheit e 32. Né? Então, o F é a fórmula. E o X, né? Então, quando eu nomeio dessa maneira, eu estou falando que o Y depende de X e o F, né? Tem uma fórmula, né? Que faz essa relação entre o X e o Y. Bom, vamos ver isso de forma mais prática, né? Por exemplo, né? Eu tenho entradas.
né? Aqui, eu tenho entradas. Eu tenho 1, 2, 3, 4. E eu vou colocar na minha função, na minha regra, ou que é o f de x. Então, a minha entrada é o x. Aqui está a minha f de x. E eu vou ter a saída, que é o y. Então, que eu entro como x, passa por dentro da minha função f e sai como y. Então, qual é a regra? X ao quadrado mais 1. Então, como é que fica? Opa, tá? Acho que podia ter mais espacinho ali. Então, se eu entro com 1, jogo aqui na regra. Então, era 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 e o 2. Se eu entrar com, vou pegar o 3. Tá? Se eu entrar com o 3. Pego o 3, entrou na minha função. E aí ficou 3 ao quadrado mais 1, 10. Veio ali. Então, eu pego o x, coloco aqui dentro, e a minha saída. Vamos ver nesse exemplo aqui. Aqui eu acho que tem mais espaço, sim. Nesse exemplo aqui, né, eu tenho a minha regra, né, a minha função, x ao quadrado menos 2/3 de x mais 6, e a minha, né, a saída que eu não sei quem é ela ainda, eu vou chamá-la de y, e aqui estão os x. Então, eu vou pegar esse x, coloco na minha função, vou ter um y. Pego esse x, coloco na função, vou ter um y. Então, se o x é menos 3, vou colocar ele na função. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 2/3 vezes menos 3, mais 6. Ou seja, 9 menos 3 vezes menos 2/3, aqui vai ficar mais 6/3, mais 6. 6 que divide 3 dá 2. 9. Então, eu tenho 11 mais 6, 17. Então, eu vou entrar com o 3, vai passar aqui e vai sair y igual a 17. A minha saída, né? Minha entrada é x, y igual a 17. Tá? Vamos ver outro, vou pegar outra cor. Então, se eu entrar com meio, entro com meio, eu vou fazer x igual a 1 meio. Tá? Então, eu vou jogar ele para dentro da função. Então, eu vou ficar com 1 meio ao quadrado, menos 2/3 vezes 1 meio, mais 6. Isso aqui dá 1 quarto, né? 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6, mais 6. Esse 2/6, a gente pode escrever ele melhor, né? Eu poderia já ter simplificado ele aqui em cima, né? Como eu tenho uma multiplicação, eu poderia dividir 2 e 2, vai ficar 1/3, né? Porque são 2/3 e 1/6 são equivalentes, né? Então, aqui ficou 1/3, né? 2/6 equivale a 1/3. Divido em cima por 2 e divido o 6 por 2. Então, como é que eu somo? Bom, muito simples. 4 vezes 3 vezes 1, isso dá 12. 12 dividido por 4 dá 3, menos 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 6 dá 12. Vezes 12 dividido por 1 dá 12. Vezes 6, 72. Ok. Então, agora a gente soma. Né? Quanto vai dar isso? Menos 3 mais 4, ou melhor, 3 menos 4 dá menos 1.
mais 72, 71 sobre 12. Ou seja, saiu aqui y igual a 71 sobre 12. Então, ela é uma máquina. Eu pego o x, ponho dentro da função, ou melhor, ponho dentro da máquina, e ele me tem uma saída. Depois eu mudo. Mesma coisa. Aqui. Eu vou pegar o 6. Então, eu vou colocar dentro da função. Então, x igual a 6. Vou ficar com f de 6. 6 menos 2/3 vezes 6, mais 6. Então, 36 menos. Aqui eu tenho uma multiplicação, né? Vai ficar 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4, mais 6. Aqui dá 32 mais 6, 38. Então, a saída dele é 38. Então, repara que o que eu tinha aqui, né? Eu entrei com x e a minha saída ficou f de 6. Então, aqui nessa atividade do Moodle, então ficou no intervalo para a gente resolver essa questãozinha, né? Então, aqui. Então, se eu quero calcular o f de 12, o que eu faço? Eu substituo 12 aqui, né? Então, f de 12. Então, onde tem x, eu vou colocar 12. Então, 7 vezes 12, isso deve dar 84. Mais 1 dá 85. Agora, aqui o 9 entrou no lugar do x. Então, vai ficar 7 vezes 9, mais 1. 7 vezes 9 é 63, mais 1. Isso dá 64. Então, quando eu venho para cá, então, no f de 12, eu tenho 85. Menos o f de 9, eu tenho 64. E aí, então, eu faço a diferença, né? 85 menos 64 dá 21 que divide 3. 21 que divide 3 dá 7. É isso aí, né? Tem um mistério.